Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é 16 de dezembro, uma sexta-feira, então é dia de resumão semanal e depois algumas crônicas interessantes sobre fatos que andam ocorrendo meio malucos ou inusitados ao redor do mundo. Enquanto isso, eu fico aqui tentando me acostumar com essa nova câmera Logitech. Eu não sei se eu olho para ela, não sei se eu olho para o vídeo. Enfim, desculpem a minha falta de postura nesse momento, mas eu estou aprendendo a lidar com equipamento novo até chegar à minha velha, boa e excelente JVC de 10 anos. Se bem que, pelo que eu olhei, a imagem dessa Logitech é melhor do que a minha câmera, que eu gosto tanto. Se for assim, eu vou me render à qualidade. Mas vamos ver o que vai acontecer e vamos direto agora para o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu dediquei algum tempo para analisar uma série de notícias veiculadas nos grandes portais e nos grandes jornais do Brasil, falando a respeito dos péssimos resultados da economia brasileira das últimas semanas. Falaram em queda do PIB, falaram em queda dos serviços, falaram uma série de informações que mostraria, em tese, que a economia brasileira vai de mal a pior. Só que eu fui ver os números, fui ver os indicadores, normalmente do IBGE ou do Banco Central, e os dados todos mostravam um forte crescimento, especialmente de outubro em relação a outubro de 2021. O que estava acontecendo, gente? Simplesmente esses veículos estavam preparando um certo campinho para quando o novo governo chegar, começar a falar em herança maldita. Ou seja, o momento estaria ruim no início de 2023 por causa das barberagens, especialmente econômicas, feitas pela gestão Paulo Guedes. E não é nada disso, gente. A meu ver, o Paulo Guedes teve uma gestão primorosa à frente da economia, ainda está tendo, porque tem mais uns diazinhos aí na batuta do Ministério. A única questão que eu me coloquei, eu me pronunciei contrariamente à política econômica do governo atual, foi o exagero na taxa Selic, na taxa básica de juros. Mas isso é uma outra conversa que pode render muito papo para depois. Mas o centro da questão é o seguinte: na segunda-feira eu centrei a minha análise na distorção das notícias a respeito de resultados econômicos, dos dados, das informações, para criar aquela tal de herança maldita como discurso inicial dos primeiros dias, primeiras semanas e meses do governo que vai entrar e vai ter dificuldades em consolidar bons resultados, por conta de uma série de mudanças que eles estão promovendo desde já, que devem envolver alta de impostos, aumento de emprego público, e isso resulta rapidamente em inflação e problema no setor produtivo. É isso. Na terça-feira continuou em grande parte a conversa de segunda-feira, porque eu insisti ou reiterei o posicionamento eticamente questionável, vamos falar assim, dos principais veículos de imprensa, com as suas manchetes maledicentes, denegrindo algumas ações boas, positivas do governo atual em favor do próximo, e ainda criando muita intriga política. Será que vai ter golpe? Quem são os antidemocráticos? Toda aquela coisa que está dando muita treta na atualidade, provocando aí não só os veículos de imprensa, mas as forças políticas brasileiras quase no seu todo, insistindo em um clima de enfrentamento que certamente vai dar encrenca, se não daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, e a gente não vai querer ver o resultado, porque golpe por golpe já foi dado. Olha quem está obedecendo a nossa Constituição atualmente. Não dá para dizer que o Supremo esteja legislando à luz da nossa Carta Magna. Assim como quem vai assumir está realmente burlando, tentando burlar regras, e eu não vou dizer que as pessoas que perderam a eleição foram santas, não. Mas isso eu vou tocar na análise de sexta-feira, então espera até o final dessa parte do Fora de Curva, por favor. Na quarta-feira, dois assuntos. O primeiro saiu o IBC-BR de outubro, que é a prévia do PIB do Banco Central, com um crescimento acima de 3%, apesar da grande imprensa falar que o IBC-BR de outubro, frente a setembro, caiu 0,6%. Isso é uma comparação inadequada e, então, portanto, falaciosa. O outro assunto que eu toquei e achei muito boa notícia foi que nos Estados Unidos, um grupo de cientistas, que devem ser bem malucos, conseguiram fazer a fusão de átomos de hidrogênio produzindo mais energia do que gastaram.
Isso mostra o quê? Estamos chegando perto de um aproveitamento econômico da chamada fusão nuclear, que ao contrário da fissão, que move aquelas bombas atômicas, provocou o desastre de Chernobyl. A fusão nuclear é uma tecnologia, é uma forma de geração de energia completamente limpa e que, no momento que for dominada, isso deve demorar de 5 a 10 anos, simplesmente vai inutilizar, vai tornar obsoleta qualquer outra forma de geração de energia. Ou seja, o petróleo efetivamente vai ser dispensável e ainda mais. Aqueles painéis solares e os cataventos, sim, que são muito úteis, mas enfeiam a paisagem das estradas, do campo, isso aí vai deixar de ter necessidade de existir. Espero que seja assim. Se for isso, é um baita do avanço. Dezembro de 2022 talvez seja lembrado como um dos momentos mais históricos do desenvolvimento científico da humanidade. E finalmente ontem também tratei de 2 assuntos aqui no Fora de Curva. O primeiro foi a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGP-10, que é a inflação computada dos 20 últimos dias de novembro e primeiros 10 dias de dezembro. Apareceu uma alta do índice de preço por atacado, que foi uma surpresa para os próprios economistas da Fundação Getúlio Vargas. Tem o lado bom, porque essa elevação do IPA está fortemente alavancado pela alta de produtos que são importantes na pauta exportadora do Brasil, como por exemplo o ferro. No campo dos preços ao consumidor, a inflação teve uma desaceleração bastante razoável e isso tende a prosseguir pelo restante do mês de dezembro. Esperamos que sim. O outro assunto, aí voltamos para a política, pessoal. O futuro governo brasileiro está realmente exagerando na multiplicação de ministérios para fazer arranjos políticos. A última do futuro presidente Luiz Inácio da Silva foi a ideia de dividir o Ministério da Educação em 2, um especializado na educação básica, outro superior, fazendo com que isso aí aumente muito, mas muito mesmo, a necessidade de contratação de servidores temporários, os famosos CCs, que consistem efetivamente nos grandes cabides de emprego político que nós estávamos acostumados até 2018, estragando, e eu vou dizer claramente, um dos grandes avanços do governo Bolsonaro, que realmente foi extremamente racional na contratação de pessoas estaquado, reduzindo assim o custeio da máquina pública. Isso aí vai aumentar de novo. Nas estatais deve acontecer a mesma coisa, inclusive aquela lei das estatais que foi aprovada a toque de caixa pelo Congresso Nacional, vai tirar sim grande parte da responsabilidade da gestão dessas empresas pertencentes não ao governo federal, mas ao contribuinte, à população brasileira. Olha, e o tema central da sexta-feira, que eu mais ou menos antecipei, sim, nós temos muitos argumentos, pelo menos mais recentes, para questionar eticamente quem se posiciona de esquerda. Mas, como eu falei antes, não quer dizer que quem está no outro lado do escopo ideológico seja meramente bonzinhos, santos. Olha só, se essa notícia que o Correio Brasiliense veiculou hoje for realmente a verdade, eu vejo que está acontecendo aqui no Brasil uma coisa muito séria, uma crise ética que está envolvendo praticamente toda a classe política. A manchete do Correio Brasiliense. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, negocia 150 votos na PEC por comando do Ministério da Saúde. Lembrando, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, do mesmo partido do presidente Bolsonaro, que, goste ou não dele, foi o sujeito, foi a autoridade que deu uma disciplinada, criou um bom viés técnico na gestão da máquina pública. E agora a gente já sabe que questão de ministérios virou um balcão de negócios para apoio do próximo governo, acabando com meritocracia, acabando com os conceitos mais puros de gestão, mas o que eu não imaginava é que o próprio partido do presidente Jair Bolsonaro começasse a negociar seu poder de voto por troca de posições políticas no governo, por troca de ministérios no caso da saúde. Se for isso, realmente está tudo uma vergonha, e aí a gente vai botar esquerda e direita no Brasil como farinha do mesmo saco. Realmente não estão preocupados com a administração do governo federal, com a administração do Poder Executivo,
para o bem da sociedade brasileira, mas priorizando apenas suas locupletações fisiológicas. Espero que não aconteça isso. Se acontecer, especialmente o PL vai contar com a minha mais acirrada oposição também, porque isso é quebra de padrão ético, é traição aos eleitores. Era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto, e para amenizar um pouco essa sexta-feira, não sei se vai amenizar mesmo, é uma coisa muito mais chocante, mas também envolve questão científica, envolve ética. Olha só, existe uma empresa, Ectolife, que lançou uma campanha publicitária comercializando a confecção industrial de bebês através de úteros artificiais. Segundo essa tecnologia que está sendo divulgada pelo Hashem Al-Gaili, proprietário da empresa, o sócio da empresa em questão, as mulheres não precisarão mais carregar o bebê na barriga. Pode simplesmente disponibilizar um óvulo, o homem disponibiliza a esperma e toda a gestação ocorre em útero artificial. Isso tem a questão ética. Será que o ser humano está preparado para deixar de ser reprodutor de si próprio, ou ter essa possibilidade de não reproduzir a si próprio? E tem uma questão prática, gente. Em vários países do mundo, especialmente na Europa e na Ásia, já está ocorrendo um problema de redução populacional porque a juventude não quer mais brincar as ganhas com o sexo oposto. A preferência está no maior individualismo e isso faz com que a população entre em um decréscimo em vários países, como a Alemanha, como a Rússia, a China, talvez Itália, se não me engano. Enfim, tem muitos países que estão com esse problema demográfico, até o Japão também, e essa tecnologia, em tese, resolveria. E ainda mais, a pessoa que quiser pagar um pacote premium, por exemplo, pode escolher os olhos, pode escolher a cor da pele, a cor do cabelo, inclusive se a criança vai ser mais forte ou mais fraca, ou seja, esse cara, esse Hashem Al-Gaili, está simplesmente propondo já em 2022 para 2023 uma criança, um nenê pré-fabricado de acordo com as preferências estéticas de papai e mamãe. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, se isso aí está acontecendo, temos que pensar muito, mas eu acho que é mentira. Eu acho que não tem essa tecnologia toda. Talvez essa empresa esteja em vias de conseguir isso, mas eu não acredito que a humanidade ainda chegou a tal avanço científico. Vamos esperar para ver, gente. E assim a gente encerra essa parte do Fora de Curva de hoje. E agora é hora de descontrair um pouquinho mais. Concordam comigo? Então vamos lá para as crônicas do Fora de Curva. E aí eu vou começar com uma aventura vivida por um motorista chinês. Até estava pensando agora seriamente, meu carro está só uma encrenca. É um estilo dualógico que eu devia ter ouvido o senhor Saul Dias, que esses câmbios dualógicos só dão problema. Realmente agora está dando, se bem que meu carrinho está com 305 mil quilômetros e já era hora de dar problema. E aí nos meus sonhos de consumo eu penso em comprar um veículo novo, com mais tecnologia embarcada, que me dê mais segurança, enfim. Mas estou começando a mudar de ideia. Eu acho que meu futuro carro vai ser um Chevette 4 marchas, que daí eu me incomodo menos com uma mecânica mais simples, e ele não resolve tomar conta de mim. Olha só o que aconteceu na China. Existe uma fábrica lá que produz um SUV híbrido chamado Aval H6. É um carro autônomo, como na Tesla. Esse sujeito, todo pimpão com seu carro novo, na verdade é de 2018, mas todo orgulhoso do seu carro autônomo, resolveu dar uma voltinha, fez seu passeio tranquilo, chega um certo momento ele quer parar. O que o carro fez? Não é que o danado assumiu personalidade, assumiu inteligência própria e não quis parar, continuou andando numa velocidade permanente de 100 km por hora, o sujeito teve que rodar 500 quilômetros sem nenhum controle do veículo até o momento em que o carrinho, esse SUV, ficou sem gasolina e daí morreu no cansaço. Ou morreu de sede, né? Moral da história, pessoal. Eu não confio mais nesses carros autônomos. Como eu falei, meu próximo carro mais moderno vai ser um Chevette, ou quem sabe resgatar o meu antigo Opala 75, que eu tenho muitas saudades dele. Recomendo que vocês pensem nesse sentido para não ficar na mão dessas máquinas que criam vida e querem mandar na gente. E falando em maluquice, vamos lá para a Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um tal de Christoph Thais
resolveu fazer aquelas experiências nos coitados dos ratinhos que topam qualquer parada e descobriu que existem bactérias que nos deixam mais ou menos motivadas para nos exercitar. Esclarecendo, são bactérias intestinais. Vai ver que tem uns bichinhos desses aí mais maçaranduba que querem fazer ginástica, querem malhar, e outros que preferem ficar deitadinhos numa rede, numa cama, numa poltrona, no sofá, assistindo TV dentro do nosso intestino, do nosso estômago, para curtir a vida numa buena. Olha, sinceramente eu acho que a população das minhas bactérias intestinais são as mais folgadas que existem nesse mundo. Porque, gente, chegar num calor desses aqui em Forno Alegre e fazer uma caminhada, uma corrida, esteira, natação até pode ser, mas fazer exercício num calorão desses não dá, é proibitivo. Então, bacterinhas, podem ficar na rede de vocês aí descansando numa buena, que pelo menos, até que alguém não me force a fazer isso, eu vou continuar sendo o melhor, o maior sedentário do Brasil. E estamos conversados. E agora, para finalizar o Fora de Curva, vamos tomar uma desforra, pessoal. Normalmente nós falamos mal do nosso Brasil, que aqui só tem encrenca, só dá desastre para o terceiro mundo, outros países do terceiro mundo também só dá confusão. E quando falamos em países líderes do mundo como a Alemanha, nós associamos eles à ponta tecnológica, à organização, coisas que não falham. Olha então o que aconteceu em Berlim. Lá na capital germânica, eles tinham o orgulho de possuir o maior aquário cilíndrico no mundo, que ficava exposto para turistas. Tinha 1.500 peixes lá dentro nadando. O que aconteceu? Esse aquário, sem mais nem menos, mas eu tenho minha tese por experiência própria, simplesmente estourou. E os 1.500 peixes que estavam nessa babel da piscicultura acabaram se espalhando pela cidade, se debatendo. Muitos deles morreram, mas vários foram salvos também e foram morar pelo menos provisoriamente em aquários menores. Eu acho que eu sei o que aconteceu. A lotação desse hotel de peixe era 1.500 e algum palhaço resolveu colocar mais um peixinho para ver o que acontecia, saturou e explodiu. Isso aí foi mais ou menos o que aconteceu quando a minha filhinha tinha 2 meses de idade e eu entrei num elevador no shopping center. O equipamento já estava com um número razoável de pessoas, mas ainda tinha vaga. Lógico que eu não fui perder a oportunidade, entrei no elevador e quando aconteceu isso, e quando eu fiz este ato, começou a tocar aquela constrangedora buzina de excesso de peso. O que eu pude fazer, gente? Eu não fui culpado. Eu só mostrei para todos os passageiros daquele elevador que a culpada era sim a minha filha, pelos seus 5 quilos e 500 gramas a mais, ela que estourou o limite de peso daquele elevador e que comportava algo em torno de 16 pessoas. Então a dona Nicole foi culpada pelo papai dela ter passado uma vergonha naquele dia. E com essa, gente, eu fico aqui no Fora de Curva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, deixem seu like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos, especialmente inscrevam-se aqui no nosso canal. Desejo um baita final de semana para cada um de vocês. Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo, então vamos preparar não só a mente, não só o espírito, mas especialmente as papulas degustativas para essas festas que virão. Então, nesse sentido, eu desejo a cada um de vocês um baita final de semana, descansem bem na sexta, no sábado, no domingo, aproveitem, divirtam-se, porque 2022, apesar de estar chegando no seu final, ainda está muito movimentado. E nós vamos ter bastante encrenca na semana que vem, essa é a única certeza que eu tenho. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.